Qual é a importância de um terminal de contêineres vazios dentro da cadeia logística? Olha, a importância ela é fundamental, né? Assim, para o transporte de contêineres é onde se inicia e onde se termina a logística. Onde se inicia, quando você tem uma exportação, você é obrigado a vir retirar um contêiner num terminal de contêineres vazios. Aquele armador te definiu para você, te indicou, né, orientou a tirar um contêiner lá nas condições que você tem, que precise da tua carga, seja reefer, seja dry, seja de alimento, ou seja de carga geral. E aí se exporta. O fechamento do ciclo é quando você recebe uma importação, esse produto é desovado pelo importador que comprou a mercadoria e depois ele precisa devolver essa embalagem, que o contêiner é uma embalagem, para o armador. Aí o armador novamente vai fazer a indicação de um terminal de vazios para recepção desse contêiner, dessa unidade. Então você tem o início e o final da cadeia logística concentrados num terminal retroportuário de vazios. Vinícius, o que acontece quando um contêiner retorna vazio depois de uma viagem? Então, na chegada do contêiner no nosso terminal, é realizado o processo de vistoria, né? Para ali você identificar avarias, se necessário, verificar a parte de limpeza, higienização, para que esse contêiner seja apto para uma nova viagem. Então ele passa por uma vistoria criteriosa, de acordo com o padrão de cada armador, né? O critério dele, e caso seja identificada uma avaria, é enviado o orçamento para o armador e com a aprovação é realizado o reparo para que esse contêiner fique na prateleira, para que a gente possa deixar ele apto para atendimento de outra, no caso, exportação. Rogério, na tua primeira resposta, você colocou de uma maneira muito clara que o vazio é o começo e o fim da cadeia logística. E que no meio disso existe a escolha do armador pelo terminal de contêiner vazio. Ao longo dos anos, como essas exigências foram evoluindo e como a Transtech World tem trabalhado para atender todas essas mudanças de mercado que acontecem de uma maneira cada vez mais veloz? Olha, Nathalie, o container, ele, como todo tipo de embalagem que é padronizada, ele teve uma evolução na sua dinâmica de volume de movimentação ao longo dos anos, desde a sua criação aí, né, na década de 70. O que acontece? No Brasil, quando se começou a operar containers com volume um pouquinho, incipiente ainda, mas um volume um pouquinho maior, se tinha uma problemática muito grande de controle desses containers. E os armadores, a principal preocupação dos armadores sempre foi sobre a ótica do controle. Aonde estão os meus containers? Como eu posso fazer para ter o controle deles? Por quê? Porque você tem uma frota que ela tem um giro para utilização. Sim. Então eu preciso saber onde ele está, para saber quando ele será disponibilizado para o mercado, para ele retornar para um outro mercado para ser utilizado lá, com carga. É a gestão eficiente. Gestão eficiente. E isso foi evoluindo ao longo do tempo. Os processos foram sendo informatizados, foram sendo criados sistemas de controle. Então hoje para você ter uma noção, o armador ele sabe em tempo real onde está o container dele, seja num determinado país, seja numa determinada cidade, seja num determinado depot, ou até mesmo dentro do navio navegando. Hoje existem até dispositivos que são instalados nos containers de GPS para fazer esse controle de movimentação. Então os depots eles precisaram se atualizar para poder atender essa grande demanda que ela veio numa crescente, houve um boom, né? Como está acontecendo agora, tanto é que nós estamos leiloando um novo terminal de containers em função Sim. da necessidade de aumento de volume. Então os depots eles precisaram se reinventar, atualizar, tanto na questão de infraestrutura, de equipamento, mas principalmente na questão de processos eletrônicos. Automação. Informatização de processos, entendeu?